Paz do Senhor a você, querida família. Graças a Deus estamos de volta, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Ezequiel. Mas propriamente no chamado de Deus a Ezequiel para o ministério profético. Você que está nos acompanhando sabe que nós estamos com a série de dias de vídeos estudando sobre este chamado de Deus à vida de Ezequiel. Mas, como em todos os vídeos, iniciamos com leitura da Bíblia Sagrada, eu convido você a fazer isso neste momento. Abra sua Bíblia em Ezequiel 28, verso 17. Diz o seguinte: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Queridos, marque esta expressão deste versículo, a palavra corrompeste a tua sabedoria. É neste tema que nós, ou nessa expressão que nós vamos estar discorrendo o nosso comentário no vídeo de hoje. Muito bem, como todos sabem, os que estão nos acompanhando, nós estamos falando sobre as características da rebelião. E já tivemos alguns vídeos nesse canal, não é, tratando da característica ou das características da rebelião. E hoje nós vamos estar tratando de mais uma característica, não é? A característica que nós queremos tratar nesse vídeo é sabedoria a serviço da rebelião. Aí tem a expressão que eu disse a você que observaste, dentro do versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel, que diz: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Todos sabem que nós temos falado aqui que o capítulo 28 de Ezequiel é uma profecia contra o rei de Tiro, que se elevou tanto o seu orgulho, sua vaidade, que ele se achava o Deus. E Deus o compara exatamente com Lúcifer quando se rebeliou nos céus. Já fiz várias vezes menção desse particular. E neste momento aqui, a Bíblia mostra que ele se corrompeu, assim como Lúcifer se corrompeu. Quando se rebeliou contra Deus, o rei de Tiro segue o mesmo trilho ou o mesmo caminho. Mas muito bem, diz que ele corrompeu a sua sabedoria. Então, a primeira coisa que eu quero ver com os senhores aqui, com as senhoras, é a palavra sabedoria. O que é sabedoria, então? Quando nós vamos para o dicionário da nossa língua portuguesa, diz que sabedoria é o conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico particular. Ou seja, uma pessoa que tem sabedoria é uma pessoa que tem um autoconhecimento, um profundo conhecimento sobre algo, ou sobre várias coisas, ou sobre um tópico. Logo, esse indivíduo ele é dotado de sapiência, ok? Ele é uma pessoa de autoconhecimento, ou seja, se destaca dentre os demais. Agora, queridos, nós temos os sinônimos da palavra sabedoria, que são, por exemplo, sapiência, ciência, cognição, compreensão, domínio, conhecimento. Todos esses sinônimos é da palavra sabedoria. Logo nós podemos dizer que, se referindo a Lúcifer e o rei de Tiro, eles eram pessoas ou seres, melhor dizendo, porque não posso dizer pessoa porque Lúcifer não é uma pessoa, é um anjo,
Quando falamos de pessoa, nós estamos falando do ser humano, claro. O rei de Tiro era um ser humano, mas Lúcifer, ele é um ser espiritual. Todos os dois tinham conhecimento suficiente sobre o que eles deviam fazer e o que não deviam fazer. Logo, não eram seres indotos, ignorantes, que significa falto de conhecimento. Não era. As atitudes que eles tomaram, o posto em que eles estavam para tomar tais atitudes, revelam exatamente o grau de sapiência que eles tinham, o domínio que eles tinham. Porque falando de Lúcifer, ele estava entre os seres angelicais em lugar ou em posição de destaque entre os outros. É tanto que ele conseguiu na rebelião trazer com ele a sexta parte dos anjos. A gente já tratou disso aqui em um vídeo. O rei de Tiro, ele também consegue regimentar muitas autoridades ao seu lado para dar sustentação ao seu orgulho perverso contra o Criador. Então, para estar nos postos que ambos estavam, eram pessoas de autoconhecimento do que tinha que fazer e do que não deviam fazer. E uma vez decidindo fazer o que eles fizeram, eles também tinham conhecimento claro do que estavam fazendo ou tinham feito. Agora, queridos, diz o texto sagrado em Ezequiel 18, 17, que ele corrompeu a sua sabedoria. Ele corrompeu o seu conhecimento. E o que significa a palavra corromper? Porque às vezes o indivíduo, ele é dotado de muito conhecimento, de muita sabedoria, admirável. E enquanto não se rebelia, enquanto não se torna desobediente, contribui tremendamente para o bem-estar, para aquilo que é correto, aquilo que é certo. Mas depois que se corrompe, não tem mais como ser assim. Mas o que significa a palavra corromper? Significa deteriorar, estragar ou apodrecer, perverter moralmente ou fisicamente, adulterar ou viciar. Observe que a palavra corromper, ela tem muito significado. E eu quero destacar aqui entre um que é o apodrecer, deteriorar. O que significa dizer que Lúcifer usou a sua sabedoria, o rei de Tiro também usou a sua sabedoria, a sapiência que ambos possuíam, e se corromperam, ou seja, apodreceram a sua sabedoria. E significa dizer que eles fizeram mau uso da capacidade que Deus havia dado a ambos. E diz o texto sagrado em 28:17 de Ezequiel que isso se deu porque eles olhavam o seu resplendor, a sua glória. E o que significa a palavra resplendor? Claridade intensa, fulgor. Eles olhavam para si, ninguém há como eu. Ninguém há igual a mim. Ninguém pode chegar ao nível que eu cheguei. E foi assim que Satanás, ou que Lúcifer, se rebelou nos céus contra o Criador. Então, eu digo aqui no nosso comentário que uma das características da rebelião é o uso da sabedoria a serviço da rebelião. E eu leio de novo o que está no versículo 17, que diz: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Queridos, quantas pessoas, depois que afloram, são exaltados, Deus abençoa, Deus concede privilégios, e quando chega nesse nível, eles se tornam totalmente inimigos de Deus. Sim, inimigos de Deus. Não se satisfaz com aquilo que Deus fez,
e parte para comportamento antibíblico. Eu quero ler um texto que está em Deuteronômio 16 e 19. Olha o que Deus já falava aos filhos de Israel, especialmente aos juízes de Israel, na hora de julgar a causa do povo. Olha, 16 e 19 de Deuteronômio diz: Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte a palavra do justo. Olha o que Deus está dizendo: não torcerás o juízo, ou seja, não faça um juízo errado. Ele diz: não tome peita. A palavra peita aqui significa receber suborno, aceitar dinheiro para fazer um juízo fora da justiça. É o que nós estamos vendo na sociedade em que nós estamos vivendo. Os homens se corrompem de uma forma tão terrível que eles deixam a justiça de lado, recebem suborno e fazem justiça contra os inocentes. Deus já tinha deixado isto aqui para os filhos de Israel. Não faça peita contra ninguém, porque a peita, olha o que ele diz, a peita, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Perverte, ou seja, é o que nós estamos vendo aqui, corrompe a palavra, o juízo do justo. No momento que o justo aceita essas coisas, ele começa agora a inclinar-se para o ato da corrupção. Mas eu ainda quero ler um texto e já vamos encerrar nesta participação, que está em Provérbios 17, 23, diz o seguinte: o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Você meditou nessa linguagem que o sábio Salomão ele usa aqui? O ímpio tira o presente do seio. O que é isso? Seio fala de algo oculto. Seio fala de coisa interna. E quando você vai ver a interpretação desse texto, você vai encontrar que significa receber suborno escondido, as escondidas, para perverter a justiça em favor do culpado e contrário ao inocente. Você acredita? É a mesma aquela expressão que está em Deuteronômio 16 e 19. Não receba peita. Aqui está dizendo, o ímpio tira do seu seio, ou seja, das suas partes interior. É como que alguém vem diante do juiz, diante da autoridade que tem que fazer a justiça valer. Ele vem com o suborno guardado nos seus seios e na presença dele, de forma oculta, tira e entrega para ele, para que ele corrompa a justiça. Queridos, isso não deve ser praticado por aqueles que um dia aceitaram Cristo, o Senhor Jesus, como Salvador. Nós estamos, volto a dizer, vendo isso na nossa sociedade. É uma coisa absurda. Por que isso está sendo proliferado na sociedade? Porque isso nasceu no próprio Satanás. É Satanás que tem levado os homens a viverem assim. Olha, eu vou ler mais uma vez o que nós temos aqui no nosso comentário para concluir. Essa característica que nós estamos falando é usar a sabedoria a serviço da rebelião. E a expressão bíblica diz: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Meus queridos, aqui nós estamos terminando o nosso vídeo, ou digo, pelo menos o comentário, não é do nosso vídeo, porque nós ainda vamos orar, mas pensemos nisso, tomemos cuidado. Você que está no lugar de julgar, você que está no lugar de fazer justiça, tenha cuidado, porque Deus lhe honrou e lhe pôs neste lugar. Alguém lhe pôs aí. Você não nasceu juiz, você não nasceu o que você é hoje, você não nasceu julgando, não.
Houve todo um tempo, você cresceu, você aprendeu, alguém lhe instruiu. E agora você está no lugar para julgar justamente, dar, como diz o texto bíblico, Jesus falando, a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. E todos aqueles que pervertem a justiça, um dia terão que prestar conta diante de Deus. E diz o texto bíblico que a prestação de conta, o juiz de Deus sobre eles, será pesadíssimo, por falta de sinceridade com a justiça. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando do próprio Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, como já falamos aqui nos nossos vídeos, mas o Senhor também é justiça. A Bíblia diz que a base do seu trono é a justiça. Deus não pode negar isso. E porque Deus é justo, Ele tanto dará o devido pago àqueles que são justos, como àqueles que são injustos. A justiça de Deus é assim. Ela é séria. Ela tanto dará ao injusto o seu devido pago, como também àquele que é justo a sua recompensa. Por isso que é o Senhor nosso Deus. Ok? Que Deus abençoe, que Deus te ajude. Amanhã nós ainda vamos seguir falando de mais uma característica da rebelião. Eu quero nesse momento estar orando juntamente com você, como nós fazemos aqui em todos os nossos vídeos. No final a gente ora agradecendo a Deus e também orando pelas pessoas. Queridos, nesta oração eu quero pedir oração por uma criança que está com leucemia, em um estado bem avançado. A criança tem 4 aninhos de idade e os pais estão muito desesperados. O pai é Pedro e a mãe é Isabela. O nome da criança é Brian Lucas Framengue. Eles conversaram comigo e eu disse que ia estar aqui orando por eles. Nós vamos incluir eles também nas nossas orações quando a gente estiver orando aqui. Espero que um dia Deus possa abençoar e dar saúde àquela criança. Então o nome dele é Brian Lucas Framengue e os pais é Pedro e Isabela. Nós vamos orar. Vamos orar então também pela irmã Sueli, que temos sempre mencionado aqui nas nossas orações. Oremos. Querido Senhor, Deus dos céus, em cuja presença estamos. Nossa gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez. A todos que este vídeo alcançar, ministra, Senhor, aos seus corações aquilo que eu não pude ministrar. Sim, porque minhas limitações são extensas, são grandiosas. Mas Tu, querido Pai, sabes falar com Tuas criaturas, com os Teus filhos. Eu te peço por todos os enfermos neste momento. Entre eles, Brian Lucas Framengue, os seus pais, Pedro e Isabela, aquela criança, Senhor, que tem aquele problema de saúde tão grave no sangue. Mas Tu que fizeste todo aquele corpo com os detalhes que a ciência até hoje não entendem. Tu podes, Senhor, curar aquela criança e restaurar completamente a sua saúde. A nossa irmã Sueli e tantos outros que estão nos hospitais, em casa, nas casas de repouso. Deus, vai aonde estão estas pessoas, Deus, e concede saúde para eles. Eu quero te pedir pelos lares, pelas famílias, pelos cônjuges, pelos filhos, pelos avós. Eu quero te pedir, Senhor, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos órfãos, pelas viúvas, por todos aqueles que estão passando um momento depressivo. Restaura, Senhor. Aqueles que estão, Deus, pedindo uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. Querido Deus, eu quero te pedir por minha família e todas as famílias. Te peço por tua igreja, nesta cidade, nosso país, no mundo, Senhor. Desperta a tua igreja a buscar a tua presença. Eu te peço pelos missionários espalhados por todas as partes, Senhor. Deus bendito, eu te peço por este canal.
Faz esse canal crescer em número, Senhor, de inscritos, em qualidade. Nos dá temor, sabedoria, graça, entendimento, ó Deus, simplicidade para seguir falando a tua palavra no intuito de abençoar as vidas. Assim eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. Peço a você que, por gentileza, se inscreva neste canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para o máximo de pessoas que você puder. Assim você está nos ajudando a irmos mais adiante, alcançando outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.